Dessa vez um react de um debate entre o nosso querido amigo Francisco Quilmento e o nosso querido grande falaciador, propagador de pseudagem, pessoa que propõe informações não confiáveis, pessoa que distorce os artigos, Marcos Weber. Sim, este mesmo, o nosso querido Terra Plana da Química. Então sejam todos bem-vindos a mais um react, dessa vez do nosso querido amigo Terra Plana da Química contra um grande amigo meu que é o Francisco Quilmento. Abraço, Francisco Quilmento. Mesmo nós tendo opiniões ideológicas diferentes, sendo o Antônio Miranda um ateu e eu um tipo de ateísta. Para deixar claro para todo mundo, nós defendemos a coisa mais importante, que é a metodologia científica. E a gente respeita os dados da ciência, pois os dados apresentados pela ciência são a melhor resposta, nem que seja para o momento. Então é isso aí, né, pessoal? Então, estamos junto para mais um react do nosso querido amigo da pseudagem, Marcos Eberlin. Só que dessa vez, Marcos Eberlin não vai poder pôr sozinho, porque tem o Francisco Quilmento na frente dele. Então, bora lá, pessoal. Vamos começar esse react aí. Maravilha. E com a gente também, nesse último dia, o Dr. Marcos Eberlin. Ele é um conhecido criacionista no Brasil e no mundo, doutor em Química, pós-doutorado no Laboratório Aston de Espectrometria de Massas, pesquisador da Unicamp, coordenador do... Tem uma coisa aqui que eu quero corrigir, tá, pessoal? Assim, ó, ser doutor em Química no Brasil, tá, você é conhecido, tá? Você é conhecido no meio acadêmico. Eu, por exemplo, conheço uma caralhada de gente da Química, uma caralhada. Conheço professores a full da Química, da Física, da Astronomia, de várias áreas. Só que, assim, dizer que um cientista é conhecido é difícil, sabe? Porque, a verdade, a gente é conhecido nos bastidores, tá, pessoal? A gente não é conhecido... Na verdade, o Brasil tá cagando para cientista, fato. Um dia a gente espera que melhore isso. É o que a gente está tentando trabalhar aqui, inclusive, para fazer a divulgação para melhorar isso. Só que é um pouco difícil dizer que cientista é conhecido, né? Núcleo de pesquisas avançadas. Quando são negacionistas, por exemplo, Marcos Eberlin, veja bem, ninguém conhecia ele, ninguém. Mas ele começou a falar de T-Rex vegano, começaram a conhecer ele, tá? Para você ver. Que é o Discovery Mackenzie, é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, membro da Academia Brasileira de Ciências. Marcos, bem-vindo mais uma vez. É um privilégio mais uma vez estar com você aqui, pastor César, Francisco e a todos que estão nos seguindo. E não há nada mais divertido e interessante do que discutirmos as nossas origens. Por isso que estamos aqui. Maravilha. O tema hoje é o nosso terceiro dia, né, de debate seguido. O tema hoje é criacionismo versus evolucionismo. Formas de vida, modificações ao longo do tempo ou estruturas criadas prontas. Então vamos lá, formas de vida. Então, basicamente, seria a evolução versus pseudagem irredutível, que é a teoria da pseudagem irredutível, que é a complexidade irredutível, né, pessoal? Que as coisas já teriam sido, entre aspas, feitas complexas, né? Feita pronta, né? O ser humano, pá, deu seus pum, pá. Adão. Aí deu seus pum, pá, Eva. Tirou a costela do Adão, inclusive, para fazer isso. Não sei o que ele fez com a outra parte da costela, se foi um churrasco, alguma coisa assim. Eu descobri que Deus não gosta de frutas, tá? Legumes, perdão, errei. Porque entre Caim e Abel, ele preferiu aquele que deu a carne, né? Então, veganos, vocês estão fora disso. Tá, pessoal, brincadeiras à parte. Deus gosta de churrasco. Não, peraí. Tá, brincadeiras à parte, então, basicamente é pseudagem irredutível versus teoria da evolução. Qual deles tem argumentos? Teoria da evolução. Biopoese chegando e logo, rest in peace daí. É o jeito. Modificações ao longo do tempo ou criados prontos. Como a gente falou, como a gente está fazendo desde o início, então vou começar com o Francisco Quilmento. Só quero falar para você que está acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, por favor, divulgue aí, publique, dê um like, se inscreva, se adicione, né? Torne-se um seguidor, seja como for, mas também divulgue para as pessoas, especialmente que gostam de discutir dentro da comunidade acadêmica. Francisco, você tem seus 5 minutos de início já. A evolução dos seres vivos
é a descendência com modificação. É a mudança das características hereditárias de uma população que nós, até com alguma dificuldade, classificamos na nossa cultura científica como espécie. Esse processo é que faz com que as populações modifiquem-se e se diversifiquem. A diversificação a gente tecnicamente chama especiação. É uma população que se divide em duas que não são mais intercruzáveis. Então, nesse caso aqui, é que nem você imaginar uma árvore. Uma árvore está indo, o tronco dela, e depois ela se ramifica. Então, o homem veio do macaco? Não, foi mais ou menos um processo assim. Então, eles tiveram um ancestral em comum. Então, esse ancestral em comum tinha uma linha ali, chegou aqui e se ramificou. Então, o homem seria um primo dos primatas, que nós chamamos eles, e tiveram um ancestral em comum. Especiação. Esse processo faz com que o conjunto de seres vivos no tempo, o conjunto de seres vivos que existe num espaço, num determinado período, ao longo dessa sucessão, vão se alternando. Pessoal, acho que aqui, para deixar claro aqui, pessoal, eu acho que começaram a discussão para o aquecimento global aqui. Pessoal, o Thiago Maia não é um negacionista das mudanças climáticas que estão acontecendo. Inclusive, eu já conversei com ele sobre isso. Ele apenas tem ressalvas sobre ser só a influência do CO2. Ele acredita que tem outros fenômenos que acontecem na natureza que também causam mudança e têm contribuições no aquecimento global. Hércules, e isso não é um consenso a priori, não, mas, vejam bem, o Thiago Maia ele apresenta os dados, ele tenta embasar a ideia dele. Ele não é um negacionista do aquecimento global. Ele sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo, tá, pessoal, para deixar claro para todo mundo. Embora os mecanismos que fazem o aquecimento, ele discorda um pouco, tá? Ele não é um negacionista do que está acontecendo o aquecimento e tudo mais, algumas coisas. Embora mecanismos, ele questione, bem como alguns que eu questiono, inclusive, alguns mecanismos, por exemplo, de carros elétricos e tudo mais, denuncia um maior problema do que nós temos hoje. Então, mas tem uma história para outro dia, tá? Nós poderia fazer até uma live. Mas, assim, não confunda o Thiago Maia com um negacionista. Ele tem a opinião dele embasada em alguns dados científicos. Pode não ser a opinião mais popular, pode não ser a opinião que tem maiores dados hoje em dia, mas ele não em si é um negacionista. Para deixar claro para todo mundo, talvez você poderia chamar ele de um crítico ao aquecimento global pelo CO2. Não sei se isso se enquadraria, Thiago, o que tu acha? Mas ele não é um negacionista, pessoal, para deixar claro. O Thiago Maia é um defensor da ciência, ele tem a opinião dele sobre esse tema aí, e ele tem alguns dados que ele gosta de apresentar. Eu não sei se lá no canal dele ele apresentou, Thiago, se tu tiver algum vídeo para recomendar para o pessoal, pode recomendar aí, para o pessoal tirar as dúvidas e tudo mais, tá? Para deixar claro para todo mundo, tá? Aqui, ó. O Thiago Maia, então, ele disse que ele seria um cético ao aquecimento global. O que é, pessoal, assim, ó, na ciência, pessoal, tem espaço para céticos, tá? É exatamente assim que você faz a ciência, ó. Vocês entendem? Por exemplo, tem o contraponto sem problema nenhum, tá? Então, vocês não pensem que, por exemplo, todo cientista precisa concordar com uma ideia. Inclusive, não tem pessoas que criticam a evolução que não são negacionistas. Eles criticam que a evolução teria um outro tipo de compreensão, tá? Não são Marcus Weber, não é Terra de 6.000 anos. Só que os mecanismos da evolução seriam coisa diferente para eles, tá? Então, dentro da academia, exemplo, você tem, por exemplo, aqueles que acham que o universo, entre aspas, foi originado no Big Bang e aqueles que acham que o universo não foi originado ali, que sempre existiu. Então, existem coisas que ainda podem ser, como que eu posso dizer, questionáveis, tá? O aquecimento global, enquanto o CO2, apenas o CO2, talvez seja fraco ainda, tá? Mas o aquecimento global ocorre. O Thiago Maia é um cético, como ele mesmo comentou aqui, em relação a alguns mecanismos de explicação do aquecimento global, tá, pessoal? Então, seria isso aí, tá? Aqui, ó, o Thiago Maia diz que um dia ele se propõe fazer uma live aqui para explicar a opinião dele sobre o fato, tá? Pessoal, o Thiago Maia é um climatologista, tá? Ele trabalha com essa área, ele questiona os mecanismos disso. Eu não vou dizer muito assunto da live, só queria explicar aqui para todo mundo. E questionar os mecanismos, o pessoal está aberto a todo mundo, tá? Na ciência, está aberto à crítica. Vejam bem, o Thiago Maia não está dizendo que não existe um aquecimento global, porque Deus existe e ele vai resolver tudo.
Não é esse tipo de coisa, pessoal. O Thiago Maia, ele propõe um outro mecanismo, ele propõe uma outra explicação e ele acha que alguns fenômenos, inclusive um dia ele comentou comigo, vou comentar aqui por cima, que vulcões também têm uma grande contribuição nisso, que não é apenas um tipo de contribuição para o aquecimento global. Então, ele questiona alguns fatores de quantidades de energia nisso, tá? Então, o Thiago Maia, ele, ó, para deixar claro para todo mundo, o Thiago Maia está do nosso lado, pessoal. Ele tem uma ideia diferente sobre nós nessa questão aí, mas, pessoal, por favor, não fique questão assim de, por exemplo, achar que a pessoa, quando tem ideia diferente, quando tem uma crítica diferente de nós, que ele seja um negacionista. Não vamos confundir com Marcos Eberlin. Inclusive, vocês vão ver quem é Thiago Maia no debate com Marcos Eberlin. Então, Thiago Maia, minhas fichas estão em ti e o pessoal vai ver quem é tu lá no debate com Marcos Eberlin, tá? Então, é isso aí. Um abraço a todos, vamos continuar o react aqui só para não dizer muito o assunto, tá, pessoal? Então, só para deixar claro, tá, pessoal, é uma opinião com alguns dados divergentes que o Thiago Maia tem sobre as contribuições no aquecimento global. Ele não é um Ricardo Feliciano da vida, deixa claro para todo mundo, tá? É diferente, ele não é o mesmo. Aí a gente não tem uma fauna e uma flora de um período que vá se repetir no outro, e assim como desse período que eu citei, é diferente de um anterior. E o motor, os motores do processo evolutivo são, basicamente... Mas aí que tá, mano, Alexandre, tu pode criticar. Não, assim, a crítica é tranquilo. A verdade é que a crítica na ciência é bem-vinda. E é de boas, mas eu vi, tu fez uma pergunta honesta, eu vi ali, tá tudo bem, vocês são bem-vindos a fazer pergunta ao Thiago Maia aqui. Eu só expliquei aqui porque, como tá aí nos comentários, tá todo mundo rolando, mas o Thiago Maia não é aquele tipo de negacionista do clima que vocês imaginam, sabe? Não é aquele que nega tudo, tá? Ele tem uma crítica e algumas delas são bem pontuais, inclusive, tá? Só para deixar claro aqui, que eu queria deixar claro para vocês não se perder aí, confundindo. Inclusive, o Thiago Maia trabalha com climatologia, então não é a mesma coisa que, por exemplo, um Ricardo Felício da vida, tá? Só para deixar claro para todo mundo, foi só isso que eu quis esclarecer, tá? A mutação que causa uma modificação, vamos usar um termo bem simples, deriva genética, que causa modificações progressivas e como eu diria, é estocástico, tem que explicar. Por exemplo, numa população vai começando a aparecer uma cor de pelo num mamífero, uma cor de olho numa... Uma mudança lenta, mas que no decorrer de um longo tempo... Isso, e ela não causa uma modificação bruta. E sempre são regidas pelo ambiente, que inclui, vamos dizer, a Terra, com todos os seus variáveis, os outros seres vivos e, às vezes, a própria população. Por exemplo, nessa seleção sexual. Tons de juba clara não são muito atrativos às fêmeas. Vai. Os leões que estejam menos estressados sempre têm a juba escura, são esses leões atraentes. Chifres de mamíferos, por exemplo, é um caso típico de seleção sexual. E esse processo dessa seleção que o ambiente faz tem o nome clássico de seleção natural e faz existir designer de Darwin, que, como a gente diz, é a morte. As formas que não são aptas ao meio nessas variáveis que eu apresentei são extintas. Não duram até o próximo. Consegui já encerrar hoje, batendo o recorde em relação... Quanto tempo você usou? Só porque eu não vi. Mas tudo bem. Talvez uns 3 minutos. Isso, deve ter dado uns 3. Talvez uns 3 minutos. Tá bom. Quanto tempo você usou? Porque eu tava dormindo aqui.